Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva, historiador e jurista. O objetivo deste vídeo consiste em esclarecer as referidas diferenças entre o grupo da Ku Klux Klan e a procissão do fogaréu. E para cumprir a minha explicação neste vídeo, eu farei uso da vestimenta utilizada pela procissão do fogaréu. Sendo assim, quais são as principais diferenças? Porque aqui no Brasil, a própria população brasileira é composta por um bando de analfabetos que desconhece a cultura local do seu país, certo? Então vamos partir para a seguinte explicação. A Ku Klux Klan consiste, primeiramente, numa sociedade secreta que surgiu no ano de 1865, após o encerramento da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Ela foi fundada por Nathan Forrest, um maçom e militante que era contra a libertação dos escravos negros, era contra a concessão dos direitos civis para a população afro-americana, como também a Ku Klux Klan, ela deriva do termo clã ou círculo formado por homens. Ela apoia valores de índole evangélica e protestante. Tanto é que a Ku Klux Klan ela era voltada para a perseguição de católicos, judeus e asiáticos dentro do território dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, a procissão do fogaréu já havia surgido muito antes da Ku Klux Klan. Ela surgiu em 1745 pelo padre espanhol Perestelo Vasconcelos. Mas retornando para a Ku Klux Klan, quando houve a publicação do filme O Nascimento de uma Nação nos Estados Unidos, o qual foi valorizado, muito bem valorizado e admirado pelo ex-presidente americano Woodrow Wilson, como também pelo militante William Simmons, que também foi um membro da Ku Klux Klan, acabou tendo a origem da segunda fase da Ku Klux Klan, que era voltada mais aos ataques terroristas, depredação de patrimônios públicos e particulares, como também através da participação do senhor Hiram, que era um membro dessa sociedade secreta, formada por militantes evangélicos, protestantes e integrantes da maçonaria americana, que começaram a contratar funcionários públicos das autoridades policiais e também do Poder Judiciário americano, com o objetivo de fortalecer e reprimir a perseguição aos cidadãos negros nos Estados Unidos e perseguir também a população católica. Posteriormente, depois de 1950, com a terceira fase da Ku Klux Klan, é muito bem sabido que um dos atuais líderes, conhecido como David Duke, o qual afirma abertamente que é um patriota e nacionalista americano, o David Duke ele continua defendendo esses valores raciais, apesar de que ele, de certa forma, diz que é contra o comunismo, mas, ao mesmo tempo, David Duke, um dos representantes da Ku Klux Klan americana moderna, ele é favorável à expansão do eurasianismo na Europa. E por que eu digo isso? Porque o David Duke, em diversas entrevistas e publicações de textos e artigos na internet e em revistas físicas, ele mesmo declarou que a Ku Klux Klan americana declara apoio aberto à política do expansionismo russo do senhor Vladimir Putin na Europa. Para vocês verem a conexão que existe entre esse grupo extremista político e maçônico da Ku Klux Klan com a Rússia moderna do senhor Vladimir Putin. É uma grande coincidência essa informação que eu trago para vocês. Agora, por outro lado, a procissão do fogaréu, como eu já havia dito, que aqui no Brasil ela recebeu essa origem espanhola, ela tem uma origem da cultura hispânica,
da Espanha e é voltada mais para o catolicismo, há muito tempo, durante a Idade Média, essa procissão ela já existia, só que ela fazia uso de um nome diferente. E por que eu digo isso para vocês? No passado, durante o século 13, 14 e 15, existia uma seita cristã conhecida como os flagelantes. E o que eles faziam? Com o objetivo de ocultarem a sua identidade para impedir futuras perseguições, excomunhões e processos da Igreja Católica, eles usavam esse mesmo capuz que eu uso, e pontudo para cima, para poder esconder sua identidade e evitar represálias. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham o costume de usar chicotes ou objetos perfurantes para ferir o corpo, porque eles entendiam, com base na filosofia grega de Platão e também com base na filosofia do orfismo, que havia surgido no século 6 a.C., que a carne humana, ela era mais propensa e voltada e tinha uma grande influência de poder cometer novos pecados. E para isso eles entendiam que a melhor forma de reprimir e evitar os pecados da carne, como por exemplo a promiscuidade sexual, a gula, a ira, etc., eles atacavam, feriam o próprio corpo com chicotadas, objetos perfurantes, até sangrar mesmo e causar fortes lesões. Porque eles entendiam que essa forma de agressão física seria a melhor forma de evitar a propensão ao pecado. E também porque eles compreendiam que a carne era uma forma impura do corpo humano. E só a alma em si do homem, ela era a forma pura, tinha sua pureza. Este certo conceito está ligado à gnose, a qual compreende que o corpo humano é a prisão da alma e que só a alma é a verdadeira substância que é possível encontrar a pureza e a salvação do homem, para que ele possa atingir o paraíso. Entretanto, no contexto da Europa, todas as vezes que ocorria pragas, havia grandes secas, havia baixa produção de alimentos e de grãos, ocorria, por exemplo, tragédias, mortes em alta escala, como também houve o avanço de doenças, pestes, ratos e baratas, dentre outros fenômenos naturais ou massacres, os quais eram provocados por guerras dentro do contexto europeu. A população em si começava a fazer uso de chicote e objetos perfurantes para ferir o próprio corpo, porque o povo pensava que isso se tratava de uma manifestação divina para culpar a população pelos seus pecados, que eram cometidos dentro da sociedade ou de forma solitária. Entretanto, a Igreja Católica viu que isso era uma prática negativa, porque muitos fiéis estavam abandonando o clero e a igreja apenas para preferir essas práticas de agredir o próprio corpo como uma forma de obter uma futura salvação. Então a Igreja Católica começou a reprimir esse costume, esse hábito, porque era considerado negativo e afastava os fiéis do costume de ir à igreja. No entanto, quando surgiu os tribunais da Inquisição na Europa, por meio do Santo Ofício Católico, a Igreja Católica fez uso desse chapéu pontudo, cujo nome é capirote. O nome desse chapéu aqui é capirote. O Santo Tribunal da Inquisição Católica, ele fez uso desse chapéu para repelir os infiéis e as pessoas que cometiam heresias, porque a Igreja Católica entendia que a heresia era um crime diante de Deus, pelo fato de você pegar a Bíblia e fazer uma interpretação equivocada do que afirma as bulas e as ordens papais. E como uma forma de punir esses hereges, eles colocavam essa túnica pontuda
na cabeça deles e eles eram enviados para praças públicas com o intuito de declarar abertamente quais pecados e quais heresias eles haviam cometidos para o tribunal da Inquisição. Eles tinham que declarar isso de forma pública e a população assistia essas declarações que eram feitas. Até porque muitas pessoas acreditam que a Igreja Católica, na época da Inquisição, cometia atos de tortura, matava as pessoas, arrancava os testículos, mas tudo isso é mentira. Na verdade, eram punições bobas, como uma delas era usar esse chapéu pontudo e confessar os seus pecados abertamente. Entendido? Mas voltando, nos dias atuais, como no contexto da Península Ibérica, o uso dessa túnica sagrada pontuda ficou muito popular, não só pelos flagelantes que puniam o seu próprio corpo, como também pelo Tribunal da Inquisição Católica, em países como, por exemplo, Portugal, Espanha e Itália, surgiu as confrarias dos penitentes, conhecidas também como os nazarenos. E no decorrer da Semana Santa, eles fazem uso dessa túnica aqui, e todas elas são coloridas, tem verde, laranja, amarelo, vermelho, branco, preto, azul, roxo, rosa, etc. Os fiéis participam dessa procissão dos nazarenos com o intuito de uma forma de penitência, de declarar os seus pecados, etc. E o uso dela é feito justamente para ocultar o rosto, para que a pessoa se humilhe diante de Deus e que de forma vergonhosa ela reconheça que diante de Deus, de Jesus Cristo, ela é um ser inferior à potência divina. E através da sua humildade, ela confessa todos os erros e pecados que ela cometeu no decorrer da Semana Santa. E nessa procissão dos nazarenos, os fiéis são obrigados a andar descalço e carregarem uma tocha na mão direita durante toda a procissão. E não vale ficar fazendo uso de fralda e de trapaça, não. Você tem que andar descalço, no chão mesmo, viu? Para machucar os pés mesmo. Essa que é a regra. Não é para usar chinelo, bota, na procissão religiosa dos nazarenos. Essa é a regra. E no contexto brasileiro, o qual envolve a procissão do fogaréu, a regra não é muito diferente. Também é feita de forma descalça e carregando uma tocha flamejante na mão direita. E é feito todo um percurso. E afinal de contas, por que na túnica ela tem esse formato pontudo? Ela possui esse formato justamente para indicar de forma subjetiva, como se fosse uma figura de linguagem, que o fiel está mais próximo de Deus. E é exatamente por isso que ela tem essa ponta aqui, ó. Ela tem essa ponta para indicar a aproximação do fiel com Deus, com o celeste, com o divino. Mas é claro, de forma figurada, porque se fosse uma ponta mesmo de verdade, ninguém ia aguentar usar essa túnica. Então, obviamente, a gente não pode levar essa interpretação de forma concreta, ao pé da letra. E durante a procissão dos nazarenos e também do fogaréu, os farricocos, que são as pessoas que fazem uso da vestimenta completa, incluindo essa túnica, eles representam os soldados romanos que enviaram Jesus Cristo à morte. E Jesus Cristo, geralmente, nessa procissão, ele também faz uso dessa mesma vestimenta, só que ela é branca e faz uso de um laço vermelho, pendurado e amarrado na cintura. E é feita toda uma canção cantada em latim, e o padre também participa desse evento religioso, narrando toda a história, o contexto bíblico a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que chegou à Terra na forma de Deus e se incorporou na forma humana para depois retornar ao céu, para demonstrar com o objetivo
de salvar e purificar a raça humana dos seus pecados, como narra todo o contexto e a cosmovisão cristã católica. Isso é correto? Praticamente ela funciona dessa forma. E é claro, nessas confrarias cristãs, tanto na Europa como aqui na América do Sul, essa túnica ela também tem o propósito de simbolizar que todos os fiéis cristãos estão todos no mesmo nível de igualdade, que não há nenhuma diferenciação de uma pessoa com a outra. Então há essa espécie de igualitarismo, para demonstrar que todos nós possuímos um nível inferior a Deus, que ninguém não consegue ser tão potente, consegue ter um poder espiritual tão forte quanto a imagem sagrada de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendem? É claro, vocês começam a perceber a partir disso que a procissão do fogaréu e a Ku Klux Klan são duas coisas, duas unidades, dois movimentos completamente diferentes, certo? Até porque a Ku Klux Klan nasceu como uma espécie de grupo paramilitar que defende a supremacia da raça branca, principalmente do povo norte-americano, que tem esse desejo, como declara o Destino Manifesto, de incorporar outras regiões do mundo à política americana estadunidense, defendendo seus valores militantes do protestantismo e também do imperialismo estadunidense, o qual deseja destruir toda manifestação da Igreja Católica e retornar ao mercado escravocrata e reprimir os direitos civis dos negros. Então, a procissão do fogaréu ela veio muito antes e tem origem na Idade Média. Então, todas as vezes que esses militantes esquerdistas, que é um bando de idiotas analfabetos, começarem a falar que a procissão do fogaréu não é cultura, se vocês esfregam essas informações históricas na cara deles. Porque a Ku Klux Klan nasceu dentro de uma seita maçônica que era completamente revoltosa contra os interesses da população católica no cenário americano. Ela não tem ligação nenhuma com a procissão do fogaréu. E é claro, obviamente a procissão do fogaréu e que é composta pelos seus farricocos, ela é muito popular no estado de Goiás, justamente porque a maior parte do povo goiano recebeu uma migração muito forte da população espanhola. E comumente a procissão do fogaréu e os farricocos ocorre no estado de Goiás justamente pelo fenômeno da imigração. Mas é claro, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão descobrir também que essa procissão dos farricocos ela ocorre, mas é claro, de forma minoritária, nos estados de Minas Gerais e também no Ceará. Só que nesses dois estados ela é feita de forma um pouco diferente, porque o capuz que eles usam não é pontudo para cima, como eu estava usando aqui agora há pouco, que é essa túnica aqui no caso. Eles usam um capuz diferente, que é um capuz voltado para baixo, como se fosse uma espécie de saco pendurado na cabeça, mas que apenas mostra os dois olhos e a boca. Mas o objetivo da procissão nesses dois estados é o mesmo. Tem a mesma função religiosa voltada para a cultura do catolicismo, que não tem nenhum interesse de defender racismo, interesse político, de expansão territorial, de imperialismo, nada disso. Correto? Desde já, desejo um bom dia a todos e que fiquem com Deus. Eu espero que eu tenha sanado qualquer espécie de dúvida.